De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o zagueiro Marlon, né, que jogou no Fluminense, se eu não me engano, jogou no Barcelona e atualmente está no Shakhtar Donetsk, foi oferecido ao Flamengo. Porém, né, de todas essas informações aí que rondam ao zagueiro Marlon, o Flamengo entende que é difícil, nesse momento, fazer contratações dos jogadores, mesmo nessa situação em que o país lá vive, né, Rafa? Muitos nomes estão sendo ventilados agora, né? Não só no Flamengo, em outros clubes. Tem o caso do Júnior Alonso, que foi zagueiro do Atlético ano passado, né? Dizem também que o Flamengo estaria de olho nessa situação aí, mas o nome, por enquanto, o primeiro que apareceu, nós vamos falar do segundo também, é o do Marlon, que eu não sei se você conhece, Rafa. Eu não tenho muita lembrança do futebol do Marlon, mas se fosse para chegar para somar, assim como o Marlon, tem o Pablo, que foi um zagueiro que está na Rússia, está no futebol russo, também está nessa situação de tentar a rescisão contratual por lá. E o ponto positivo para o Pablo, né, zagueiro que jogou no Corinthians, é que ele trabalhou junto com o Paulo Souza no Bordeaux, né, Rafa? E aí, se fosse para chegar um dos dois, né, qual que você acha que somaria mais, de acordo aí com a sua percepção dos dois zagueiros? O Matheus Provenzano aqui já lembrou no chat que o Marlon é um jogador agenciado pelo Bertolucci, então isso é uma coisa que acaba aproximando naturalmente o jogador do Flamengo. Gostei desse comentário aí do Joneco. Eles realmente ainda têm contrato. Você está certo, você está sendo prudente. Não é somente o fato de haver um conflito que simplesmente vai fazer com que os jogadores consigam essa rescisão. Isso aí, até o advogado Marcos Mota, não sei se vocês conhecem, um grande especialista em direito esportivo, fez esse comentário hoje no Twitter dele, hoje ou ontem, falando sobre isso. Até fez um paralelo com a questão da Malvada, que também muitos achavam que poderia gerar rescisão de contrato, mas o fato é que, sobretudo, se essa situação se prolongar, os clubes vão ter muita dificuldade. Os clubes vão se ver com dificuldade até mesmo de honrar as obrigações salariais com os jogadores. Então, caso haja, sobretudo, como eu falei, uma extensão desse conflito, é possível sim que surjam inúmeras oportunidades de mercado. E, no mínimo, o Flamengo tem que estar atento. Não quer dizer que o Flamengo vai conseguir, nem que nenhum outro time vai conseguir. Se, por exemplo, ocorrer uma solução rápida aí, diplomática, e essa situação toda se encerrar, é possível que esses jogadores continuem jogando normalmente, eles têm contrato, os clubes investiram neles. Então, a verdade é que, mesmo que não seja possível que os clubes continuem jogando, não necessariamente esses jogadores vão conseguir uma rescisão pura e simples. Pode ser que esses jogadores sejam emprestados, por exemplo, o que já seria algo interessante para o Flamengo. Um jogador que chegue para resolver um problema imediato, ainda que por um espaço de tempo, digamos, curto, mas que chegue agora e fique até o final do ano, já resolve inúmeros problemas, até porque a gente sabe bem que o Flamengo tem alguns problemas, digamos assim, bem imediatos. O Flamengo tem alguns problemas na zaga, o Flamengo tem um problema no gol. A gente vai falar disso hoje. Mas, em comparação a esses dois jogadores, eu também confesso que não me lembro do Marlon, não seria capaz de descrever o futebol do Marlon. O Pablo, eu me lembro que fez formava uma defesa muito bem sucedida com o Balbuena, num time bem defensivo do Corinthians, acho que do Carille, que tem essa característica, né? Era um time bem... Foi campeão. Foi campeão brasileiro, isso aí. E em relação ao Pablo, o Pablo, ele sempre teve palavras muito carinhosas em relação ao Paulo Souza. Foi um técnico que ele aparentemente gostou muito de trabalhar. E eu acho que dentro dessa situação, ele é um jogador que de fato está próximo de uma rescisão amigável de contrato. É uma situação que até o próprio Paulo Souza poderia tentar intermediar isso aí, poderia tentar trabalhar nessa parte de convencimento do jogador, né? Não diretamente com a negociação do clube, mas em relação a apresentar a proposta ao jogador. É um jogador que ele conhece muito bem as características, porque aí não é só observação pura e simples, ele trabalhou com o jogador, trabalhou no Bordeaux, ele teve uma carreira longa no Bordeaux, jogou muitos jogos
com o Paulo Souza, e é uma posição que o Flamengo é carente. Hoje, a gente está indo, o Fabrício Bruno tem recebido algumas críticas, não conseguiu ser seguro, por exemplo, no último jogo, no jogo Flamengo e Resende, o Fabrício Bruno não foi bem, no segundo gol, eu acho que além de uma falha do Diego Alves, existe uma falha do Fabrício Bruno. Nós temos o Rodrigo Caio, que é um jogador que está aí tentando se reabilitar de alguma forma, mas a gente não pode contar com ele. Então ficaria o Davi Luiz, Gustavo Henrique vindo de contusão, talvez jogue no domingo, mas o Flamengo tem escassez de jogadores e o Flamengo não tem tanta qualidade quanto tem do meio para frente. Então, caso surja essa oportunidade, principalmente com o Pablo, é um zagueiro que o Flamengo deveria considerar, porque resolve também um grande problema do Flamengo, que é o Flamengo não pode investir tanto dinheiro nesse momento. E nesse modelo de negócio, o jogador chegando ou numa rescisão ou até por um empréstimo sem custo, talvez muitos jogadores dessa região de conflito possam chegar dessa forma, como um empréstimo sem a necessidade de pagamento. Eu acho que é um negócio muito interessante para o Flamengo. Quanto ao Marlon, eu vou pedir desculpa mesmo, eu não conheço, não me lembro dele jogando, nem mesmo no Fluminense, mas aí é um cara que, por ser do Bertolucci, está naturalmente próximo do Flamengo, até porque parece que é o único caminho que o Flamengo consegue contratar jogadores. Mas independente, é um setor que o Flamengo precisa se reforçar, é um setor que vem causando uma certa desconfiança nos torcedores, e agora pode ser que dentro dessa situação tão lamentável, o Flamengo encontre uma janela de oportunidade para contratar alguns jogadores que vão chegar e vão resolver o problema do Flamengo de maneira quase imediata. Eu acho que ninguém tem dúvida que um zagueiro como o Pablo, sobretudo por já ter trabalhado com o Paulo Souza, é chegar, vestir a camisa e jogar. E resolver um problema nosso, que é a zaga. Então, desses dois, Arthur, eu acredito mais o Pablo, sobretudo por essa afinidade que eu falei. Concordo com você, meu amigo Rafa. Você estava falando do Pablo aí, eu estava lendo uma matéria. Antes de falar do Pablo, né? Complementando a informação do Marlon, que seria do jornalista Jorge Nicola, a informação de que o defensor poderia ser emprestado até o final da temporada com opção de compra fixada em 6 milhões de euros, valor de 50% dos seus direitos econômicos, né? Caso, obviamente, seja verdade, certo? Mas eu também acho muito difícil, porque essa situação lá, é igual o Rafa falou, cara, pode acabar a qualquer momento e aí os caras não vão sair no prejuízo tão fácil. E no caso do Pablo, é exatamente isso, né? Que o Pablo, ele conversa lá com os representantes do clube russo, se eu não me engano é o Lokomotiv da Rússia, né? Ele tem contrato até junho de 2024, ele tem 30 anos de idade, né? Zagueiro experiente, mas ele deseja sair independentemente de qualquer coisa, principalmente depois que começou esse conflito por lá, né? E o zagueiro, o Pablo, estou vendo aqui a matéria, que ele deu várias entrevistas quando o Paulo Souza foi anunciado pelo Flamengo, né? Falou super bem do técnico, do trabalho lá no Bordeaux entre 2019 e 2020, né? E aí, com esse imbróglio todo que está acontecendo por lá e com o Pablo tentando usar a sua boa relação com os dirigentes do futebol russo, já tenta essa rescisão. E o Paulo Souza, Rafa, de acordo com essas informações aqui, o Paulo Souza já deu o aval, né, autorizando o Flamengo a tentar a contratação dele, dizendo que seria de suma importância contar com ele, principalmente por já conhecê-lo do futebol francês. Na época ele jogava, ele era frequentemente titular do time, né, do Paulo Souza, e também titular absoluto no Lokomotiv na Rússia. E aí ele faz 31 anos em junho agora, né? Junho desse ano, tem contrato até 2024, chegaria aí talvez com 30, 31 anos. É um zagueiro experiente que vinha para somar. Rafa, tem mais alguma lembrança sua em relação ao futebol do Pablo, né? Principalmente quando a gente fala do futebol brasileiro, né? Que a gente pôde acompanhar mais do que o Marlon, por exemplo, um zagueiro que, igual você falou, né? Foi bem naquele Corinthians de 2017, se não me falha a memória. 17. É um jogador que também atuou bem no futebol francês, que é um futebol difícil, mas sob o comando do Paulo Souza, né? O currículo do Pablo já deixa ele com
uma possível chegada tranquila em relação ao nível da dificuldade que ele iria encontrar aqui ao ser cogitado como um possível titular para o Flamengo? Ou você acha que vai ser pesado do mesmo jeito como é para qualquer jogador? Acho que credencia. Acho que credencia, conseguiu jogar e você vê que é um jogador que por onde está passando está conseguindo jogar. Conseguiu jogar no Corinthians, conseguiu jogar no Bordeaux, vinha jogando no Lokomotiv. Então, é um jogador que tem esse currículo que credencia para jogar, e a gente sabe, Arthur, infelizmente para a gente, o nível de disputa na zaga do Flamengo não está tão alto. É diferente se eu estivesse falando que iria chegar, por exemplo, um centroavante. Sim. Aí, realmente, o jogador teria que apresentar um futebol totalmente extraordinário para conseguir uma vaga no time. Zagueiro, nós estamos volta e meia jogando com o Léo Pereira, que é um zagueiro que realmente, até hoje, não disse a que veio. Os garotos estão tendo chance, o Cleiton está tendo chance, o Noga teve chances. Então, Foram bem, inclusive. Cara, e foram bem e talvez até melhor do que alguns que, sobretudo o Cleiton, achei muito seguro, vigor físico, rápido, canhoto, que ajuda nessa saída de três, caso ele jogue ali pela esquerda, mas eu acho que sai muito por esses dois caminhos, assim. O currículo somado a um nível não tão alto de jogo na nossa zaga. É a mesma coisa que goleiro. Nós ainda vamos falar de goleiro, eu não quero adiantar o assunto, mas a situação é rigorosamente a mesma. Quando o nível não está alto, qualquer goleiro que chegar tem chance de jogar. Sim. Hoje, um goleiro sem nenhuma qualidade extraordinária, um goleiro correto que chegasse no Flamengo possivelmente conseguiria jogar, ou pelo menos teria uma disputa real. Zagueiro é a mesma coisa, né? Você tem o Felipe Luiz jogando ali como um lateral zagueiro pelo lado esquerdo, mas que pode sim ser substituído por um esquema real de 3 zagueiros. Quando se falou, inclusive hoje também, se falou um pouco no Júnior Alonso, via para o Flamengo. É um jogador que poderia fazer até aquela função, por ser canhoto, aquela construção começando ali pelo lado esquerdo. Então, eu acho que a situação é muito essa. É um jogador que o Flamengo já demonstrou interesse antes mesmo de sonhar em contratar o Paulo Souza. O Paulo Souza demonstra interesse em trabalhar com o jogador de novo, e qualquer jogador que chegue e se apresente em boas condições para ser zagueiro do Flamengo tem chance de jogar, porque é um problema. Nós ainda estamos encontrando a formação ideal. Tanto que o Fabrício Bruno chegou e jogou. Exato. Por que o Pablo não chegaria e jogaria? Jogando com entendeu? Frequência. Até acho incoerente, cara, ter passado o Cleiton assim, que foi tão bem no Campeonato Carioca, sabe? Você achou que ultrapassou muito rápido, né? Muito rápido. Não fez muita coisa, não, entendeu? E o menino que foi bem sumiu, tá ligado? Tudo bem que o Cleiton joga na zaga pelo lado esquerdo e o Fabrício Bruno pelo lado direito, mas sim, mesmo assim, ele meio que entrou jogando com nome, né? Que foi contratação e tal. Mas então parece que o caminho é esse. O Fabrício Bruno, por exemplo, daria lugar ao Pablo. Se ele chega hoje e é inscrito a tempo, de repente a gente veria esse cara jogando até contra o Vasco.